Estamos de volta. Em 1988, em um tempo muito difícil na minha vida no ministério, é, em uma certa manhã o Senhor falou comigo. Existiu uma luta tremenda contra os poderes das trevas, uma luta tremenda. E eu me lembro, eu não sei se foi um espírito demoníaco ou o próprio demônio dizendo: por que você não pega o pouco dinheiro que você tem, tinha uns US$ 800 no banco, e some? Você é uma desgraça para a sua família, para a obra de Deus, para a igreja, e é melhor você desistir. E aquele negócio, eu lembro de falar para o Senhor. O Senhor disse que não ia colocar sobre nós nada mais duro do que poderíamos suportar, e com toda a tentação ia prover uma válvula de escape. Mas parece que o Senhor está permitindo que Satanás faça o que quer. Nenhum ser humano aguenta isso. E uns 3 minutos depois, de repente, aquele espírito terrível foi embora, de uma vez por todas, sumiu instantaneamente, e o Espírito de Deus o substituiu. Foi como se eu estivesse flutuando nas nuvens, e antes parecia que um peso de 500 libras estavam nas minhas costas, mas agora era o oposto. E o Senhor falou comigo e disse: eu vou te mostrar algumas coisas sobre o Espírito Santo que você agora não conhece. E os primeiros pensamentos que vieram à minha cabeça foram: o Espírito Santo é Deus e eu não sei várias coisas a respeito dele. Mas, de alguma maneira, eu sabia que ele estava falando daquele problema que eu enfrentava, eu sabia. Mas eu sei, uns 5 minutos ou 10, 15 minutos depois, não lembro, a Francis me ligou e disse: tem alguém te ligando. Era o pastor da maior Igreja Batista do Sul na nação. Eu o tinha encontrado várias vezes e encontrei com ele uma vez em Israel, de todos os lugares. Ele era um irmão muito gracioso e faleceu há uns 3 ou 4 anos atrás. De qualquer maneira, eu estava tão feliz e maravilhado. Peguei o telefone e ele perguntou: irmão Suega, como é que você está? E eu falei: aleluia! Sei lá o que eu falei. E depois eu pensei: ele deve ter pensado que eu fiquei louco. Mas então o Senhor falou para mim naquele dia: vou te mostrar algumas coisas sobre o Espírito Santo que você ainda não conhece. E um ano tinha passado e não conseguia ver nada. 2 anos, três. E eu perguntei para o Senhor: por que é que está demorando tanto tempo? E uma noite, em uma reunião de oração, o Senhor disse assim: você perguntou, por que está demorando tanto tempo? E disse: preceito deve estar sobre preceito, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali. A passagem mais estranha, mas eu sabia que era uma resposta para o que eu estava buscando. Eu sabia, mas eu não entendia naquela época. E então, 9 anos depois, 1997, ele falou 96 e pode estar certo, não sei. E o programa estava quase no fim, só estávamos nós dois no programa, era o estudo na palavra na rádio, não passava na televisão. Mais ou menos 10 minutos antes do fim do programa, de repente, o Senhor falou comigo e disse: o Espírito Santo trabalha totalmente dentro dos parâmetros da obra consumada de Cristo e não trabalha fora desses parâmetros. É a cruz que dá a ele os meios legais para fazer o que ele faz. Palavras nesse sentido. Eu fiquei sentado ali, nunca tinha escutado falar aquilo, não entendi de onde veio, eu parei. Aí o Lauren foi e falou assim: você pode me dar uma passagem para isso? E eu estava pensando, orando nessa manhã, e eu pensei: como é que eu vou poder responder? Eu nem sei exatamente o que está acontecendo. Mas aí olhei para minha Bíblia e Romanos 8:2 literalmente saltou em minha direção. Pois a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. E alguns instantes depois o programa acabou, eu me levantei para sair dali, o Senhor me parou outra vez, fiquei parado ali
E ele disse: Lembra do dia que eu falei que ia te mostrar algo sobre o Espírito Santo que você não sabia? E claro que eu me lembrava muito bem. Ele disse: Acabei de te mostrar. E é aí que a igreja não entende como o Espírito Santo trabalha. É através da cruz. A cruz dá a ele o meio legal para fazer tudo o que ele faz. E eles não entendem isso. Não é uma questão de estou ouvindo e me rebelando contra isso. Eles não sabem. Existe uma ignorância ali sobre como ele opera. Se você perguntar como ele opera, então, ele me faz orar em línguas ou algo dessa maneira. Isso é verdade, mas não é o que estamos falando aqui de maneira nenhuma, certo? Uma das verdades, e o Dr. Gray estudou mais isso do que qualquer um, e deve saber isso também. Enquanto você estuda sobre os escritores da igreja, você pode encontrar semelhanças ou pedaços dessa doutrina escritos em escrituras diferentes. Um pedaço aqui, um pedaço ali, uma verdade aqui e ali, mas eu presumi, depois de começar a estudar, especialmente alguns eruditos batistas, que todos nas denominações batistas entendiam o que os eruditos batistas pregavam e ensinavam. Mas eu me lembro de ensinar em um culto, em um sábado de manhã, sobre o que você acabou de mencionar, e estudava sobre o que diziam alguns eruditos batistas, a mesma coisa sobre a obra do Espírito Santo. Ela chegou para mim e falou: Eu sou batista a vida inteira, mas ninguém nunca me falou isso. Sou batista a vida inteira e eu entendi que homens tinham introspecções a verdades, grandes homens pentecostais, como mencionamos. E eles tiveram, você pode voltar do começo da Assembleia de Deus. A primeira mensagem, ali na Convenção das Assembleias de Deus, envolviam a mensagem da cruz, nos anos 1900, não é, Bob? 1914, envolviam a mensagem da cruz. Mas o que aconteceu no passado ainda não foi uma revelação tão completa dada a alguém que tem uma plataforma. Jamais. Jamais. Então, o que sabíamos sobre a santificação, que precisava acontecer, e talvez podemos voltar até Wesley, na Inglaterra, nos anos 1800, foi um evento e nós falamos dele, mas nunca foi dado aqui e ali, e vemos pedaços disso, e é confirmado através de homens de Deus que conhecíamos, e não duvido que o Aaron Trotter sabia muito mais do que podemos imaginar que ele sabia, porque foi ele que declarou há muito tempo atrás: quem vai além da cruz desvia. Mas o que estou dizendo é que construir em cima das verdades, vamos adiante em cima dessa verdade que esse homem descreveu. E quando você não consegue entrar nessa verdade, você não pode entrar no futuro de Deus para a igreja. E é durante o tempo que ele designou agora para trazer o conhecimento dessa mensagem, para trazer saúde e força para uma igreja que não entendia isso. Como você falou, provavelmente alguns entendiam muito mais do que nós, mas eles não tinham uma plataforma para explicar para o mundo. E o John falou mais cedo: existe um tempo para a progressão de Deus. Todos concordamos que Deus progride, ele não regride. Então acho que o tempo para a mensagem da cruz ser entendida, essa verdade maravilhosa, agora está sendo mencionada em uma plataforma mundial. E Deus fez isso com esse propósito. Te deu a SBN com o propósito de promover isso para que o corpo de Cristo faça o que o Bob mencionou mais cedo, quando Deus falou com Pedro: vá, mata e coma. Não, não, não vamos não. Vá, mata e coma, vá, mata e coma. Eu acho que agora eles estão entendendo. Talvez existiram no princípio. A cruz é a resposta. Não, não, nós já sabemos isso tudo aí. E já encontramos, como o Dr. Gray que disse, o Curtis Hutchinson, que é o meu amigo e amigo do Bob também, disse. Ele ouviu e falou assim: olha, esse negócio da cruz é no começo. E era exatamente aquilo que ele precisava conhecer. Acredito que o Espírito Santo vai trazer as vidas e os corações de milhares, de centenas de cristãos, e eles não vão ter uma falta de conhecimento
sobre como funciona o Espírito Santo, mas eles vão aumentar o conhecimento de como trabalha o Espírito Santo na santificação progressiva e vão juntar isso com a necessidade do batismo com o Espírito Santo. Então veremos o Espírito Santo em tua plenitude na vida da pessoa e na plenitude para servir. Eu creio que é em um tempo assim que Deus levantou a SBN. Não estou tentando insultar os homens de Deus que vieram antes, mas existem coisas que Deus colocou para a igreja, linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali, está muito claro. Essa mensagem não representa o mesmo tipo de ação que o batismo com o Espírito Santo trouxe. As pessoas que, na virada do século XX, foram batizadas com o Espírito Santo, pouco a pouco elas se juntaram por causa da doutrina e formaram denominações. Não tem nada de errado com isso. Mas essa mensagem, o pregador só tem que começar a pregar. É só isso que ele tem que fazer. Você não tem que sair da sua igreja, você não tem que sair da sua denominação, só começa a pregar a cruz. Eu posso fazer uma observação sobre isso? Olha, obrigado, eu espero não estar falando o que não devo. Não, você está bem. Seu único problema é que acabou o tempo e você vai ter que falar depois. Parece que você gosta de falar. Os últimos 30 segundos são seus. Não, os últimos 15 segundos é que ele gosta de falar. Então não esqueça isso, mas continuaremos no próximo programa, tá bom? Pode ser? Obrigado por estar conosco. Estamos muito contentes de ter você conosco e acredito que o que estamos tentando explicar é muito necessário para o corpo de Cristo. Creio de todo o coração. Não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.